Beleza. Boa noite. A gente está começando aqui mais um encontro do Grupo de Estudos do Centro Socialista Primavera dos Povos de Ribeirão Preto. A gente está fazendo esses estudos para fazer a leitura conjunta da obra Crise e Golpe, do Alisson Mascaro. E a gente já fez primeiro encontro com o Alisson Mascaro, fazendo um grande apanhado da leitura de conjuntura que ele faz do momento que a gente está vivendo no capitalismo e como que isso se reflete na sociedade brasileira. A gente já teve um outro encontro com a leitura da introdução do livro, e agora estamos indo para o primeiro capítulo do livro do professor Alisson Mascaro. Beleza, deixa eu... Tá aparecendo para vocês o livro? Tá aparecendo. Tá normalzinho. Oi, Chayane, boa noite. Bom, então vamos começar a leitura. Alguém gostaria de começar a ler? Paulo, Chayane? Se sentirem à vontade. Deixa eu ativar o microfone. Quase deu. A gente ouviu, mas agora não cortou. Bom, então eu vou começar a ler, aí depois a gente vai fazendo igual da outra vez, né? Quem se sentir à vontade vai lendo. E aí a gente vai lendo, parando, comentando, e é isso. Crise brasileira, bases e sentidos. Proponho pensar a crise brasileira como crise das formas sociais na formação social brasileira. Sua leitura se dá a partir de dois eixos, sua determinação e sua sobredeterminação. Ela é determinada economicamente em um processo que atravessa a política, e sobredeterminada juridicamente. Trata-se de uma crise capitalista, perpassando três de suas formas determinantes: a forma mercadoria, no que tange à acumulação e à valorização do valor; a forma política estatal, quanto aos variados modelos de administração política da economia e da luta de classes; e a forma jurídica, em sua conformação com a forma política estatal, em aparatos e aparelhos de legalização, perseguição e julgamento, como os tribunais. Assim sendo, pelos dois eixos da crise se desdobram três contradições das formas sociais capitalistas: em sua determinação, a. Crise da forma valor, b. Crise da forma política, 2. Em sua sobredeterminação, crise da forma direito. O sentido da crise brasileira só pode ser compreendido quando iluminado pela crítica das formas determinantes da sociabilidade capitalista. Não se trata de uma crise restrita ao golpe que tira Dilma Rousseff e põe em seu lugar o Michel Temer. Não se trata de uma crise limitada à seletividade de Sérgio Moro e da justiça brasileira, que inclina a política e as instituições à direita. Trata-se de uma crise do capitalismo, de raiz econômica, que necessariamente se desdobra em contradições do Estado e do direito, e se anela ao substrato da formação social pátria. As bases e os sentidos da crise brasileira são apenas mais um caso da longa história do capitalismo e sua sociabilidade de crises. 1. Crise brasileira e determinação social. A presente crise brasileira, simbolizada pelo impeachment de Dilma Rousseff e pelos eventos e situações que lhe antecedem e que lhe sucedem, é resultado de duas crises de formas sociais: a crise econômica mundial, cujo talhe atual se origina de seu epicentro em 2018 e que enseja uma específica crise capitalista brasileira; e b. A crise da forma política, em específico em sua faceta neoliberal de desenvolvimentismos divergentes, ou num plano geral de controles e induções estatais do capital, dita por alguns progressistas ou de esquerda, cuja última específica hecatombe no Brasil é representada pelo PT de Lula e Dilma, mas que revela um padrão de insuficiência e contradição que também perpassou por razões outras e próprias o trabalhismo de Vargas e Jango.
O capitalismo porta necessariamente crise. Pode-se ler o capitalismo como crise constante, por sua natureza exploratória e conflituosa, que faz então com que a estabilidade social seja sua marca, onde há exploração e dominação, há incômodo, instituições não lhe são suficientes nem totalmente estáveis, e isso é um viver sob crise. Mas ele também pode ser lido como portador de crise estrutural, quando suas bases sobram em condições particulares e não cotidianas, por razões de reprodução geral do sistema. Das manifestações mais patentes da crise capitalista, despontam ao menos duas vertentes. No campo da acumulação, a valorização do valor é empreendida mediante concorrência entre agentes, lastreada na extração de mais valor absoluto e relativo. Tal acumulação enfrenta, em razão de sua concorrência e suas próprias estratégias, leis tendenciais de queda da taxa de lucro. Estas, por gerarem crises ao capital, são contrabalanceadas por instrumentos variados, rebaixamento salarial e das condições de proteção aos trabalhadores. Golpes e expoliações são algumas de suas contratendências típicas. Tudo isso em processos crivados de contradições e lutas. No campo político, sociedades da exploração estruturam-se a partir do conflito social, da dominação com instituições políticas e sociais que não são capazes de manter coesões perenes. É impossível pensar casos de crise política ou de crise social como fenômenos independentes, em face da crise econômica. Mas em muitos contextos, em especial os estruturais, crises econômicas, políticas e sociais se imbricam. A crise atual do capitalismo, que estoura de modo patente em 2008, é uma das crises estruturais do modo de produção, advinda de um regime de acumulação e de um modo de regulação pós-fordistas. A financiarização crescente da economia, amplamente mundializada, encontra contratendências cada vez mais débeis, consumo achatado em decorrência das condições do trabalho assalariado e do desemprego, fragilidade da representação sindical, políticas de governo e decisões estatais alquebradas, dificuldades de indução econômica desenvolvimentista, diminuição de circuitos econômicos anticíclicos, ideologia neoliberal. Não se descobrem respostas eficazes nas instituições políticas tradicionalmente assentadas pelos países do mundo para uma regulação da crise capitalista presente. Ela pressiona estados, governantes e políticas públicas por uma resolução para além dos termos postos e que dê nova mantença à acumulação dos capitais nacionais e internacionais. Tal rearranjo representará o avanço da classe burguesa mundial contra as classes trabalhadoras e expoliadas, bem como o de frações de classe burguesa nacionais e internacionais contra outras frações. Acho que já tem bastante coisa. Não sei se a gente dá uma paradinha para dar uma conversada. Se eu continuo, o que vocês acham? Alguém queria falar alguma coisa? Bora dar uma paradinha. Vamos conversar um pouco. Acho que sim, né? Vou até dar uma Que eu queria voltada. fazer uma observação. Tem uma coisa que eu achei legal que o Alisson coloca nessa parte, no início do capítulo, quando ele fala dessa tendência da taxa de lucro cair e de espoliações e de golpes serem um pouco um resultado disso também, uma consequência disso. Eu acho que tem um vídeo no YouTube do David Harvey que ele fala sobre a crise de 2008 e ele fala como que essa crise é um pouco ligada a crises anteriores que estão ligadas a isso que o Alisson pega do Marx, inclusive, essa teoria da tendência da taxa de lucro cair. Ele diz que, assim, as crises anteriores do capitalismo, tipo a de 1929 ou a dos anos 70, elas foram resolvidas de uma maneira que meio que só escondeu o problema em outra esfera assim, do capitalismo. Essa tendência da taxa de lucro cair
faz com que as empresas conseguiram nos anos 60, 70, driblar isso por meio da perda de direitos trabalhistas e enfraquecimento dos sindicatos, né, que eram muito fortes naquela época. E a gente vê que com o neoliberalismo e todas essas, como que fala, doutrinas de choque, isso que rolou no Chile, depois foi aplicado no mundo inteiro, a partir dos anos 70, 80, fez com que os capitalistas conseguissem ter mais lucro, mas que, por outro lado, o consumo e o poder de compra da população não teve mais aumento, foi algo que estagnou. Então, a maneira de resolver essa estagnação do poder de compra foi com a financiarização e o crédito, né? E aí foi isso que rolou, isso que acabou embocando na crise de 2008, que foi uma crise de crédito e financeira, e que foi uma crise mundial, né? Algo que balançou todo esse sistema de acumulação capitalista. Então, eu acho que para a gente entender essa crise que a gente está passando de hoje em dia, a gente tem também que entender que a maneira como estão tentando resolver isso, principalmente no Brasil, é essa maneira de tentar manter a taxa de lucro por meio de exploração do trabalho, perda de direitos, isso que a gente tem visto aí, principalmente desde o golpe, né, de 2016. Perfeito. É precarização, né? É assim que eles resolvem a coisa. Sem alguém mais, gente? Queria colocar alguma coisa? A forma como o Alisson escreve é bem assim, né, didática, assim, no sentido de colocar até os esqueminhas, assim, né? É interessante o jeito que ele coloca, né? Ele fala da questão dos eixos, né, de determinação sobre a determinação. Até não dá para compartilhar que a gente está lendo o livro, né? Então, estou compartilhando a tela, mas as anotações que a Fátima fez, né? Que aí deixa bem claro assim a questão de que a determinação ela é econômica, né? E a sobredeterminação é a jurídica. E aí então a crise do capitalismo ela perpassa tanto a forma mercadoria, a forma estatal e a forma jurídica, né? E aí vem as contradições, né? Desses eixos que são a determinação e a sobredeterminação, aí surgem as contradições das formas sociais capitalistas, né? Que é a crise da forma valor e a crise da forma política. E na sobredeterminação, a crise da forma direito, né? O Alisson, era até legal a gente ter lido também, mas acho que talvez a gente pode depois ler esse livro, né? Ficou entre crise e golpe e o outro é Estado e forma política, que é onde ele coloca bastante sobre essas questões das formas, assim. E é bem interessante, que aí ele fala, né, que a forma mercadoria, a forma estatal e a forma jurídica são próprias do capitalismo. Então, para ele não, né? Na verdade, compartilho dessa análise e acho que é mesmo parte da análise marxista, enfim, materialista. E de que o Estado só existe no capitalismo. Fora do capitalismo ele não existe, assim como a mercadoria e o direito, né? Então, perpassa por tudo isso. E aí ele fala, né, da questão de que o sentido da crise brasileira, que aí eu acho que entra no que o João estava falando também, de que a gente precisa ir a fundo nisso, né? Que não é só a questão, tipo assim, teve o impeachment, teve a prisão do Lula, mas o que está por trás disso ainda, né? Do porquê que isso aconteceu, né? Que aí entra nessa questão das críticas das formas determinantes da sociabilidade, enfim, e que na verdade os golpes eles são sintomas das crises do capitalismo, né? O capitalismo ele tem as crises constantes e aí ele usa da política e das instituições e acaba dando golpe quando está ali no liminar, né? Dessas crises. Não sei se ele vai falar, mas provavelmente ele fala também, né, da questão do fascismo, que também é oriundo da própria forma capitalista, né? Quando ela está se esgarçando, né? Quando a crise chega no momento mais de colapso, aí surgem essas outras formas. Mas enfim, aí já estou, acho que adentrando. Não sei se ele vai entrar nisso. Alguém mais, gente, queria compartilhar alguma coisa
Primeira parte. Périx falou que hoje ele só vai ouvir que ele tá gripado. Alguém quer continuar a leitura? Ou eu continuo, gente? Eu posso continuar. Eu continuo a leitura. Pode? Então, beleza. As formas econômicas basilares capitalistas se erigem necessariamente numa relação conjunta com uma forma política específica, estatal, terceira diante dos agentes da produção. O Estado não é burguês por vontade de seus agentes, mas pela natureza material de sua forma social. Mesmo assim, via de regra, a administração dos estados capitalistas tem à frente governantes e burocratas diretamente ligados aos interesses burgueses. Ocorre que variadas dinâmicas, muitas delas ensejadas por processos eleitorais democráticos, outras por revoluções e golpes, acabam por cambiar a condução do governo e da burocracia do Estado, possibilitando distintas políticas populistas, fascistas, desenvolvimentistas, de bem-estar social, progressistas ou até francamente de esquerda, algumas se proclamando mesmo socialistas. A forma política estatal é capitalista por natureza, derivada que é da forma mercantil. Em situações de governo tipicamente burguesas, há um compasso entre interesse econômico e governança estatal, de sorte que o conjunto de contradições e crises do capitalismo é enfrentado com uma construção em bloco de estratégias, muito delas cegas, porque meramente autorreferentes, com recrudescimento de arbitragens de ganhos e perdas, violências e repressões variadas, entre outras. Em situações de governo que ou se declaram ou se orientam como os condutoras da dinâmica econômica para além de um interesse imediatamente burguês, administrações divergentes como aquelas que se chamam de intervencionistas, das quais as de esquerda são apenas algumas possíveis, há um descompasso de políticas e um antagonismo de forças. A luta e os conflitos de classes podem aqui fazer despontar outras de suas vertentes, de modo que burgueses e trabalhadores tensionem, pressionem, apoiem ou golpeiem os mandatários estatais. Trata-se, então, da crise política em geral, ecoando em crise econômica. No caso brasileiro, em dois grandes momentos, nos séculos 20 e 21, a condução do capitalismo foi capitaneada mais diretamente por governos, grupos e líderes políticos relativamente divergentes daqueles de uma coesão do capital em inércia. O trabalhismo, representado por fases dos governos de Getúlio Vargas e João Goulart, e o petismo, pelos governos de Lula da Silva e Dilma Rousseff. Não se quer dizer com isso que não tenha havido outras induções de natureza política e estatal ao capitalismo nacional. O capitalismo opera sempre e exatamente assim. Mas governos tão díspares como o de Juscelino Kubitschek e os da ditadura militar trabalham num sentido muito próximo ao de grupos capitalistas, que se veem, de algum modo, representados governamentalmente. Portanto, então... peraí que eu perdi um pouquinho. Aqui. Portanto, então, um grau menor de divergência estrutural. As divergências muito parciais do trabalhismo e do petismo contra as frações burguesas, mesmo que ambos governem de modo capitalista pela acumulação e por seu crescimento e seu desenvolvimento, é que revelam as quantidades de força do Estado brasileiro contra o capital. No caso de Vargas, suicídio. No de Jango, deposição. No de Lula, prisão ao cabo de alguns anos. No de Dilma, impeachment. As razões do trabalhismo são muito específicas e distintas daquelas do petismo. A depender dos que arguem a seu respeito, e ainda dos que são tratados como seus oponentes, trabalhismo e petismo passam tanto como simples variantes das muitas modulações políticas burguesas, quanto como, em outro extremo, máximos de esquerdismo já havidos no Estado brasileiro. A discussão sobre a proporção de esquerdismos em tais governos é estéril, só fazendo sentido de modo relacional e comparativo. Trabalhismo e petismo não são socialismo. São ambos variantes da administração do capitalismo.
Mais decisiva é a reflexão acerca da qualidade política de trabalhismo e petismo. Nesse campo, revelam-se tanto insuficiências quanto contradições da forma política estatal, capitalista, quando de sua administração pelas mãos de governos não imediatamente burgueses ou divergentes de sua manifestação imediatamente assentada. O governo da forma política estatal, contrastante com os interesses, a ideologia e mesmo as idiosincrasias e os caprichos das frações burguesas brasileiras e das frações internacionais, as quais aquelas que se coadunam quase sempre destruído mediante tensionamento capitalista de crises estruturais. Os governos de administração capitalista divergente, trabalhistas e petistas, da forma política estatal no Brasil, são duplamente contraditórios. Incapazes de estabelecer coesão política e ideológica com frações burguesas pátrias para um plano capitalista desenvolvimentista e nacionalista perene, incapazes de dar um salto a partir do Estado à luta social socialista, na medida da débil mobilização progressista das massas e das classes trabalhadoras pelos governantes ditos de esquerda, que operam um Estado cuja forma que os coage é considerada eleitoral democrática e republicana, e cujas instituições reiteradamente são seletivas contra esses mesmos governantes. Assim, países de capitalismo semiperiférico, como o Brasil, revelam constantes e grandes dificuldades em alinhavar coesões político-econômicas, capitalistas maiúsculas. Ao mesmo tempo, seu peso capitalista relativo é barreira é que apareceu o bannerzinho aqui na frente do texto. Aí, pronto. Caso se tome a hipótese do primeiro caso, do fortalecimento e do desenvolvimento do capitalismo nacional, há uma insuficiência estrutural da forma política estatal em economias e sociedades como a brasileira. Caso se tome a hipótese do segundo caso, o do governo do capitalismo para hipóteses de induções socialistas, há uma contradição da natureza da forma política estatal. A superação das formas sociais do capitalismo não pode ser feita mediante o Estado e o direito. Não se alcança o socialismo pela administração progressista do Estado, na medida em que a forma política estatal porta e é atravessada por contradições inerentes à sua condição de derivada da forma mercadoria. Vocês querem que continue? Querem discutir um pouco antes? Como que tá? Se quiser, eu posso continuar. Beleza. Tá. Das amplas bases e dos amplos sentidos. O capitalismo, como modo de produção, já poderia ter superado historicamente há um século, quando a Primeira Guerra Mundial lhe revelou a crise sistemática, o momento ímpar no qual eclodiu a Revolução Soviética, forjando um espaço alternativo de sociabilidade e geopolítica, em que, pese gloriosas lutas e virtudes, não conseguiu sequer avançar no sentido de transição plena ao pós-capitalismo, nem se falou de algumas de suas próprias idiosincrásias. Também não encontrou um movimento mundial de conexão e apoio, nem pôde resistir às investidas que fecharam o século XX, fazendo do modelo soviético uma experiência por fim fracassada. O mesmo ocorreu com as revoluções que replicaram o modelo soviético pelo mundo afora, em geral, os países periféricos do capitalismo. Com isso, ainda hoje, a humanidade é constituída de milhões de miseráveis que trabalham em jornadas de vida sem sentido, à cata de meios para uma sobrevivência dolorosa, com suas práticas, reiterações, estratégias, perseguições, afirmações e narrativas. Os capitalistas continuam formando uma classe que se refestela à custa da energia vital da maioria dos seres humanos. Guerras mundiais, golpes, fascismo,
nazismo, flagelos da pobreza, migrações forçadas, controle ideológico, sossobramento de qualquer afirmação política coletiva ou pública em favor dos cálculos empresariais, acumulação, concorrência, individualismo, mercantilização da vida, opulência do capital, fazendo par com miséria sem fim. Desde há muito, a política no capitalismo é a administração de um mundo de frenesi sobre ruínas. A maior parte das lutas no campo político, econômico e social do século XX, até hoje, não conseguiu alcançar espaços efetivos de superação do modo de produção capitalista. Desenvolvimento econômico, distribuição e não apropriação direta de riquezas e superação da miséria, entre outros propósitos das melhores lutas. Se Aí, ó, pra quem nunca viu o campo de perto, ó, que coisa. do valor. Tapete, diferenciado quadra, aqui, hein? As classes capitalistas são combatidas Aqui é grama de verdade, não tem nada de coisa sintética, não. Aqui é grama de verdade, ó. Fazer um país atrasado Aí, ó. se tornar desenvolvido Coisa linda, em ó. tal movimento, disputar espaço com burguesias exteriores já assentadas, extraindo mais trabalho dos seus para prover infraestrutura e industrialização ou encetando ardis contra os concorrentes. Ao final de todo esse processo, em caso de êxito, forjam-se sólidas burguesias nacionais que então operarão na mesma lógica geral de acumulação, afinadas internacionalmente ao capital, explorando seu próprio povo. Em caso de fracasso, restam prepostos nativos de interesse internacional administrando grandes passos neocoloniais do capitalismo. A luta de classe, condicionada basicamente ao espaço dos Estados nacionais, desde o século XIX, pensamentos como os de Marx, do Manifesto Comunista, e o de Lenin, de imperialismo, fase superior do capitalismo, mostram que a classe trabalhadora sofre mundialmente com a mesma exploração e que sua insurgência é contra a miríade universal de opressões. Contudo, os arranjos imediatos de todas essas lutas se dão a partir dos países em específico. Assim, o capitalismo tem uma história global, mas as sociedades têm, no plural, histórias particulares, que mobilizam e dão sentido às lutas de modo mais candente que uma narrativa de movimentação global de exploração humana. Dores, esperança, afetos, bloqueios e impulsos acabam por delinear o recôndito de cada solo, sem lograr maiores aglutinações em forças mundiais. Uma internacional socialista segue uma miragem, em seu lugar, fecunda a ideologia tecnológica de redes sociais, pasteurizando as subjetividades por toda a Terra, decretando a glória até o limite do capital internacional. Volver às lutas socialistas e mesmo as lutas nacionalistas do século XX tem muito a contribuir com o século XXI, seja pela óbvia tentativa de entendimento de seus fracassos, seja ainda por um valioso corpo teórico prático sobre a transição ao socialismo. Lenin, Pachucanis, Mao, Giap, Bethlen, etc., e pelas estratégias nacionalistas variadas, experiências africanas, asiáticas e latino-americanas, por exemplo. Há um sólido material de ações, enfrentamentos, acontecimentos históricos e reflexões para levar as estratégias da atualidade. Há também um arsenal de reflexões a respeito do momento presente do capitalismo mundial, de regime de acumulação pós-fordista e de crise como estratégia econômica financeira. Althusser e um monte de nome que eu não sei dizer, os debates sobre neoliberalismo, expoliação, ideologia, cinismo, narcisismo, entre tantos outros. Lutas socialistas viveram um grande movimento histórico quando o capitalismo que surgia desmanchou antigos vínculos feudais, coloniais, escravagistas, nacionalistas ou grupais. Desses organismos, em dissolução pela força da mercadoria, aglutinou-se uma classe trabalhadora. Sua luta conseguiu algumas vezes vitórias revolucionárias. Como a própria classe trabalhadora é resultado da sociabilidade capitalista,
suas batalhas de ganhos a partir de tais formas não se efetivaram uma sociabilidade socialista. Lograram, em verdade, construir espaços alternativos dentro do próprio mundo da mercadoria. Hoje, a plenitude universal da abstração do trabalho e a ascensão triunfante da subjetividade narcisista e jurídica, nem essas lutas orgânicas têm conseguido maior êxito. A marcha da mercadoria uniformiza a terra em desejos, consumos, dependências econômicas e estratégias de sociabilidade individuais e gerais, a não ser, incidentalmente, movimentos de nacionalismo desenvolvimentista, de esquerda eleitoral ou de luta da classe trabalhadora como um organismo não alcança maiúscula. O caso recente dos governos de esquerda da América Latina surgiu e foi dissolvido, destruído num período menor que 2 décadas. As melhores experiências e teorias de transição do socialismo do século XX, que ensinam a respeito do peso das relações de produção na superação do capitalismo, bem como acerca do papel constitutivo da ideologia, revelam muito do que não serve como estratégia de luta. Apostas em republicanismo, democracia, legalidades, instituições políticas, de Anlede a Dilma, demonstram uma contraditória luta esquerdista. Porque avançar para além das instituições políticas já dadas e alcançar espaço do confronto estrutural são questões não previstas em agendas, e sim ensejadas por realidades históricas muito específicas, raramente advindas de direta consciência política, mas que quase sempre a partir de extrema crise, miséria ou ocupação territorial, insurgindo-se contra forças dominantes nacionais e internacionais. A política revolucionária, em tempos não revolucionários, deve se manter investindo em fundamentos para a transformação social, sendo a mobilização das massas seu mais decisivo mister. Portanto, em tempos como o atual, a disputa ideológica mostra-se central na luta de classes. Nas raras vezes em que a humanidade alcançou patamares de avanço social, houve uma intensa mobilização das massas, cuja condição de maioria ensejava a solidez para que os resultados das lutas fossem obtidos e perenizados. Há no presente uma crise estrutural do capitalismo, mas não há apoio das massas para que os processos de superação do modo de produção. Os indivíduos sofrem o capitalismo e culpam por seu sofrimento a ausência de fé, os governantes, os corruptos, os esquerdistas, os marxistas ou as imoralidades. A ideologia constitui o sujeito funcional para o capitalismo. As poucas ocasiões em que as esquerdas ganham mandatos governamentais em estados nacionais de periferia do mundo seriam oportunidades ímpares para arejar os aparelhos que controlam a ideologia social, exatamente por serem também informados, constituídos, pelos aparelhos ideológicos e pelas instituições políticas do capital. Os agentes políticos de esquerda de hoje não tensionam nem investem contra tais grandes blocos do controle imediato das massas. Aqui estaria a principal chave que, eventualmente e a preços altos, as esquerdas têm em mãos, em tempos não revolucionários, para poder mobilizar o próprio povo. Investimento contra o controle ideológico seria a única esfera imediata passível de disputa na atualidade, na medida em que o imediato controle das massas é a própria estrutura da sociabilidade burguesa. O capital persiste sendo a cidadela indefasável, ao menos em momentos como o atual, na qual a crise econômica ainda não se tornou irremediável, e permite, portanto, às fortunas do capital comprar o mundo com base em cédulas, papéis, derivativos e documentos jurídicos e financeiros que ainda agora se tomam pelo preço que estampam. Não sei se eu paro, continuo. Alguém quer fazer um comentário? Eu queria, mas eu acho melhor alguém primeiro, que eu tô sentindo que tô monopolizando aqui. É igual eu. Acho que, gente, vamos fazer alguns comentários aí. Animem, sem vergonha.
Aí, gente, senão vai ficar só eu e o, eu e o João falando. Para mim é uma leitura nova, então assim, eu vou lendo e entendendo agora o que ele está dizendo, mas tem sido assim bem claro, mas até então eu não tenho nada a compartilhar com vocês, mas estou adorando os comentários de vocês. Inclusive, eu acho que assim, mesmo se alguém tiver dúvida, né, por exemplo, dos termos mesmo, né, ideologia, eu não sei se são conceitos que todo mundo domina, enfim, se tudo que ele falou assim dá para entender. Eu também, assim, não sou nenhuma especialista nem nada, mas acho que a gente pode ir vendo juntos, talvez relendo os trechos e tal. Não precisa ter vergonha, sim, de perguntar, né, das coisas. Mas então vai lá, João. Aí a gente vai. Tá, fechou. Cara, eu achei muito legal que ele colocou assim que frente à maneira como o capitalismo funciona globalmente, que geralmente tem aí uma nação que é a nação capitalista que domina o mercado global, que tipo já foi a Inglaterra, acabou desbocando na primeira e na Segunda Guerra Mundial, e que ele até tipo o Alisson até fala nesse trecho, né, que pelo menos desde a Primeira Guerra Mundial, desde um século atrás, a gente já tem a oportunidade de ter o socialismo, de ter essa crise que foi a Primeira Guerra Mundial, dando oportunidade de nações da periferia do capitalismo, nações que foram colonizadas, como o Brasil, de tomar um caminho socialista, né? E de ver que isso seria um caminho a se tomar para ter uma melhoria de vida da população nos países e nessas sociedades. E eu acho, tipo, legal que ele coloca que, tipo, muitas vezes os países do terceiro mundo sempre estão subordinados a essa lógica de acumulação do centro do capitalismo e que muitas vezes, quando algum país da periferia vai contra essa lógica, ele segue dois caminhos. Ou esse caminho do nacional desenvolvimentismo, que seria como o Vargas ou o João Goulart, né, desse trabalhismo e desse direcionamento do capitalismo nacional para a competição com as empresas e os poderes do capitalismo internacional. Mas que já é algo que acaba dando errado, acaba dando em golpe, deu no suicídio do Vargas, deu no golpe de 64, e que outra saída que os países da periferia do capitalismo acabam encontrando também para sair dessa dependência dessa lógica global de acumulação seria justamente o socialismo, como, por exemplo, aconteceu na China, e a gente vê tipo, que é um país que, sei lá, 100 anos atrás era um dos países mais pobres do mundo, e hoje em dia é um dos países está aí, tipo, competindo com os Estados Unidos já na liderança do capitalismo global, né? E não sei, eu acho que legal que, tipo, é, eu acho que esse trecho que a gente leu do Alisson agora é muito legal para entender também o cenário que a gente está vivendo hoje em dia, tipo, historicamente falando, sabe? Porque a gente está vivendo um período em que essa hegemonia dos Estados Unidos no controle da economia global está sendo muito desafiada pela China. E que isso é um momento histórico, eu acho que principalmente para os países da América Latina, em que pode gerar um cenário político de que os Estados Unidos percam um poder e o domínio que eles têm sobre o nosso continente aqui. Então, isso seria uma oportunidade grande de conseguir ter realmente uma transição de poder nos países aqui da América Latina para o socialismo, assim. Mas é algo que vai depender também de uma construção de consciência política, de uma politização da população para que a gente consiga, frente à crise que vai vir com essa transição de poder, com essa transição de hegemonia dos Estados Unidos para um mundo que tende a ser um pouco mais multipolar de verdade, com a ascensão da Rússia, da China, de outros países que estão tendo, seja por um modelo desse nacional desenvolvimentista, ou seja por um modelo socialista, estão tendo mais importância no cenário global. Então, eu acho que, tipo, é legal para a gente, sei lá, acho que discutir, refletir sobre isso
de como que a gente conseguiria, tipo, sei lá, de uma ação como a gente faz no Centro Socialista, local, no bairro, tá um pouco engajado com isso, de tentar entender, tipo, sei lá, que um trabalho desse que a gente faz de décadas pode acabar resultando numa consciência política que garanta que, sei lá, daqui 10, 20, 30 anos, com essa transição de poder que já está acontecendo, já está em trânsito, o Brasil consiga sarar essa ferida colonial, essa coisa que a gente tem de país colonizado e conseguir dar para a população aqui do país uma condição de vida baseada na superação desse modo de produção que a gente tem, né? Capitalista dependente. Bom, vou falar também, gente, mas aí se alguém quiser depois também fazer alguma observação, eu pegar esse finzinho aí que o João colocou, porque principalmente a parte que a Chayane leu depois, eu também fiquei pensando muito na atualidade, assim, né? Inclusive esse último pedaço aí que ele fala que o que dá para ser feito, né, num período de que é isso que a gente está vivendo, né, de contra-revolução, enfim, de bastante adversidade, é esse trabalho, né, que propôs do Centro Socialista, exatamente, né, não só o centro, mas trabalhos similares a isso, que é de consciência de classe, que é trabalho de base, né, que é um trabalho mais demorado e que, mas é algo que é importante. Inclusive, a gente considerando o que ele coloca aí também, o que foram os períodos que a gente teve a esquerda no poder, né? Ele classifica como esquerda trabalhista e coloca aqui uma da questão da despolitização, né? E de fato, assim, né? Ele pontua várias coisas, na verdade, que levaram a, a pavimentar mesmo o golpe que a gente tomou, né? Que a população tomou, enfim, e até a gente chegar agora, né, no governo que a gente está, né? Ele coloca lá no começo, até agora eu vou começar a ler aqui o que a Fátima anotou, que ela tinha pedido para compartilhar também. Aí ela colocou aqui, é isso que ele fala lá no começo, né, de que o impeachment da Dilma, ele resultou tanto de duas crises do capitalismo, tanto a crise mundial, né, como a crise da forma política. A crise mundial, que o João até falou bem aí, e acho que a crise da forma política assim, tem um debate que eu também costumo acompanhar bastante, que eu gosto, que é o do Safat, sobre isso, né? Que é a questão de que a velha República morreu, né? Então, assim, a forma política que a gente tem, até o debate da própria forma democracia, né? É algo que a gente tem que pensar, porque está em crise, né? Essa forma. Aí a Fátima colocou aqui, o capitalismo porta necessariamente crise, que também é a parte que ele falou, né? O capitalismo é crise constante. E isso pode, por causa da sua natureza exploratória e conflituosa, que faz com que a instabilidade social seja sua marca. Onde há exploração e dominação, há incômodo. Instituições não são suficientes nem totalmente estáveis. É um viver sob crise. Portador de crise estrutural das manifestações mais patentes da crise capitalista, despontam ao menos duas vertentes. Aí ela vai falar das vertentes. Mas até nesse ponto aqui também acho que era legal falar da questão do capitalismo enquanto uma crise constante, né? Porque agora, inclusive, assim, aí eu vou dar uma minha opinião, assim, mas eu acho que de acordo até com a análise que ele fez, assim, né? A defesa da democracia e a defesa das instituições não deveria ser uma estratégia da esquerda, né? Justamente por isso, porque ela ela faz parte do capitalismo, né? Tudo isso faz parte e as instituições elas nunca vão ser suficientes para dar conta, né? Porque o capitalismo ele se forja em cima da exploração e da dominação e de deixar a sociedade instável mesmo, né? Não é o propósito do capitalismo. Então, não vai ser a instituição que vai dar essa estabilidade. E aí a Fátima colocou, então, as duas vertentes no campo da acumulação, que é a valorização do valor, que ela acontece com a concorrência entre os agentes, né? Lastreada na extração de mais valor absoluto e relativo. E o rebaixamento, que aí vem rebaixamento salarial, condições de proteção aos trabalhadores, golpes e expoliações, que tem a ver com o que o João tinha falado também da outra parte, né? Nem sei se isso daqui
fazia parte da outra parte, mas é isso, né? Que ele estava falando lá no começo, de que quando não tem o lucro, aí o que acontece é isso, é a precarização dos trabalhadores, né? Os golpes, enfim. No campo político, sociedades de exploração estruturam-se a partir do conflito social de dominação, com instituições políticas e sociais que não são capazes de manter coesão perenes. A crise atual do capitalismo, que estoura de modo patente em 2008, é uma das crises estruturais de modo de produção advinda de um regime de acumulação e de um modo de regulação pós-fordistas. Não sei também se vocês entendem esse termo que ele usa, né, da questão do fordismo e pós-fordismo. Na carta que ele fez dos centros, ele explora um pouco isso, né, que tem a ver com a questão do fordismo, está muito ligada à questão dos trabalhadores de fábrica, né, e isso hoje a gente não vê muito, né, era uma realidade que já não é a realidade atual, né, o trabalho em fábrica, enfim, do modo de produção mesmo, modo de produção não, o modo de trabalho que se tinha antes não é o de hoje, né? O que prejudica, inclusive, a organização sindical, enfim, toda essa questão. Aí a questão da financiarização, eu estou lendo aqui o que a Fátima está falando, estou pontuando algumas coisas. Mas acho que essa parte que ela colocou aqui, da financiarização e dessa outra parte da crise, de 2008, o João falou bastante na primeira parte. E deixa eu ver se ela contou mais alguma coisa. Acho que também já foi falado, né, do Estado que não é burguês por vontade de seus agentes, mas pela própria natureza material de sua forma social. É isso, assim, o Estado, não é que os burgueses dominam o Estado porque eles querem, é porque o capitalismo, o Estado, ele é uma forma própria do capitalismo, assim, então, tipo, não tem outro jeito, mesmo que os operários ocupem o Estado, e aí é uma coisa que não está aqui dita ainda, mas eu acompanho o Alisson e até o próprio marxismo, o Estado, quando for ocupado pelo proletariado, ele tem que ser destruído, porque se o proletariado ocupar o Estado e continuar na forma estatal, o capitalismo continua vigente. Isso aí é uma outra ideia que ele coloca. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a Fátima colocou. Acho que é isso. Aí, não sei se alguém quiser falar ou se a gente continua, se alguém quiser ler também. Só um comentário. Oi, gente. Eu tava pensando aqui muito essa questão, né, que vocês, tanto o João quanto você falou, né, Carol, essa suposta saída que a gente tem, só que não é uma saída porque ela também está respondendo a mesma lógica, né, estatal, democrática e capitalista, no final das contas. Mas eu pensei não só como essa questão de, tipo, até os mais de esquerda, né, os mais à esquerda, que seria o trabalhista, o petista no Brasil, não são revolucionários, mas não só isso, que eles não são revolucionários, mas também pensando que o capitalismo depende desse tipo de posicionamento mais à esquerda, porque, por exemplo, eles são governos que surgem em momentos de crise, geralmente. Então, quando o capitalismo cria essa própria crise de desemprego, de informalização do trabalho, né, que é a que a gente está vivendo muito agora também, você precisa de governos mais à esquerda, que ainda assim não sejam revolucionários, para vai lá e conseguir, por exemplo, aumentar o salário mínimo. Daí as pessoas conseguem consumir um pouquinho de novo, você move um pouquinho mais a economia, começa a avançar, sair da crise e alguma coisa vai acontecer, seja um golpe, né, se você for longe demais com isso, ou até mesmo só vão surgir outros governos que vão ser mais à direita para suprimir isso depois, né? Então, acho que quando a gente pensa dessa forma, a gente vê que não só não são a solução, como eles são também a solução para o capitalismo, para a saída do capitalismo, mas eles são a solução para a manutenção do próprio capitalismo, nesse sentido de salvar dessas crises, né? Bem isso. É parte do problema, né? Ele até fala, estava subindo aqui para ver se eu achava uma parte que ele fala isso exatamente que você estava falando, né? Que esse tipo de governo acaba sendo parte do problema e até dificulta as saídas mais evolucionárias, né? É duro isso, mas é a realidade. E aí,
Acho que é aí que fica a nossa responsabilidade mesmo de estar construindo uma esquerda revolucionária, realmente comprometida aí com a transformação social para fora do capitalismo. E aí acho que por isso que também entre os embates que a gente está vivendo hoje, né, aqui no Brasil, entre as esquerdas mesmo, né? De todo o rolo que teve, né? Do que aconteceu com a Rita Von Hunt, dela ter apresentado uma crítica e não ter sido tão aceita, enfim. Então, de certa forma, eu acho que o que ela colocou lá e que outras pessoas também têm manifestado, partidos, é que é necessário uma crítica à esquerda, a essa esquerda que esteve no poder, né? Que provavelmente a gente vai retornar aí. Que essa crítica é necessária até para no combate ao próprio o que a gente está chamando aí, né, de neofascismo, enfim, protofascismo, porque senão é isso, né, acaba alimentando o próprio, fomentando esses governos de extrema direita e cada vez mais a precarização do trabalho e tudo isso. Enfim, é complexo. Demais. Eu lembrei até agora, assim, enquanto você estava falando, Carol, de uma fala do Galo que eu vi, assim, num videozinho, sabe, aparecendo no Instagram. E ele basicamente resumiu isso tudo que a gente estava falando em uma frase, muito breve, que era não... a minha luta não é esquerda contra a direita, é os de cima contra os de baixo. Foi isso, assim, que ele falou. Eu acho que ele captou tudo isso, basicamente, né? É real, assim. Porque é isso, né, a nossa luta é os trabalhadores contra a burguesia, né, é tipo isso. E aí essa dinâmica de esquerda e direita, ela é própria do jogo político, né? Alguém mais, gente? Alguém gostaria de continuar lendo? Animem, gente, sem vergonha. Ixi, vou continuar então, mas aí vai ficar. Enfim, vai ficar minha voz aí. O fracasso de uma estratégia capitalista nacional. Toda a crise do Brasil na atualidade deve ser lida. Só e inexoravelmente como uma das crises do capitalismo, aqui contidas suas variadas possibilidades. Inexistiram tão pouco, se delinearam no horizonte desses últimos tempos, problemas, virtudes ou fracassos de transição do capitalismo ao socialismo. Não cabe nenhuma reflexão sobre virtuais balanços socialistas no Brasil e na América Latina no século XXI, na medida em que, no caso brasileiro em especial, no caso brasileiro em especial, mas lateralmente também na Argentina, no Uruguai e no Chile, nem sequer se arrogou uma declaração de estratégia de superação do capitalismo. Em países como Venezuela, Equador e Bolívia, houve e há evocações à palavra socialismo, mas operando em realidades de rearranjo das próprias dificuldades econômicas capitalistas nacionais. É possível que se veja, é até incontornável que seja assim, uma crise do modelo político das chamadas esquerdas que atuam no sistema capitalista pela América Latina e pelo mundo. Há questões específicas do Brasil, ao lado de outras que denotam uma reconfiguração mundial da política e da economia. Opa, agora. Da política e da economia. Se a crise especulativa do final da primeira década dos anos 2000 rearticulou o capital financeiro mundial, um padrão de intervenção político-militar ideológica, já em voga a partir do final da Guerra Fria, toma novo impulso, com engrenagens ainda mais sofisticadas. Pensar o caso brasileiro em plano geopolítico é refletir sobre as dificuldades de afirmação de capitalismos periféricos e de políticas nacionalistas num quadro geral de pós-fordismo e de uma plataforma de poder
amalgamada entre finanças, inteligência e imposição militar mundial. O fracasso da dita esquerda brasileira é, antes e acima de tudo, o fracasso organizacional do capitalismo periférico brasileiro. Este não encontra bases materiais de afirmação suficientes. É atravessado concorrencialmente por fações de classe nacionais e internacionais divergentes, e do ponto de vista ideológico, opera em relação de esquizofrenia com a própria esquerda que eventualmente o sustenta. Frações majoritárias da ideologia de direita brasileira são antinacionalistas. As esquerdas brasileiras nacionalistas são indesejadas e rechaçadas por várias estratégias burguesas pátrias, que, no entanto, delas se valem. O destino de Vargas, Juscelino e Jango acaba por ser idêntico ao de Lula e Dilma. Operaram em favor de elites econômicas, formando grandes amálgamas sociais de desenvolvimento ou expansão do mercado interno e de amortização das tensões, mas não construíram redes de articulação que fundassem distintos padrões de estratégia burguesa nacional, nem estabeleceram forças populares de resistência e mobilização ideológica para superar à esquerda os impasses que gestaram. É de pouco proveito concentrar análises na culpa moral no período de governo do Partido dos Trabalhadores por ele não ter legado uma efetiva estratégia socialista ou plenamente de esquerda ao país. Não foi essa sua prática nem seu propósito político nas últimas décadas. A eleição de Lula, em 2002, ocorre num quadro de arrefecimento do impulso contestador do PT. Sua reelaboração do país se sustentou no mesmo movimento econômico de fundo neoliberal, com matrizes neodesenvolventistas atrelados à ampliação do consumo das classes pobres. Serve apenas a métricas idealistas contrapor os governos do PT ao momento de sua origem partidária. Tal leitura moralista não dá conta da efetividade das contradições e das lutas no presente. A contraposição que se deve fazer é de outro nível e dupla. Entre o PT e o tipo de capitalismo que projetou e pelo qual governou, e entre o PT e as forças populares que não foram articuladas ou foram deixadas para outras articulações e que eram necessárias para destravar os nós gestados pela própria política petista. Uma leitura materialista, embora não negue esses argumentos, nem o considere desarrazoados, não se pode fincar em lamentos moralistas a respeito da traição de ideias ou histórias. Tampouco se pode fundar em lamentos reversos, lástimas pela burguesia brasileira ser entreguista e pouco nacionalista, pelo povo não ter resistido a um golpe que lhe achatou ainda mais as condições de vida. Pouco proveito se extrai do pretenso par conceitual burguesia nacional burra, pobre de direita. Uma visão material e concreta do cenário brasileiro deve pôr tais variáveis de juízo da cegueira ideológica e estratégia na conta de análise, mas há de se perceber que se trata de um padrão estrutural. A burguesia brasileira gestou 1964 parcialmente contra os próprios interesses de um capital interno. O povo brasileiro é constituído, em perspectiva histórica, sob a égide de dimensões ideológicas plenamente regressistas e estritamente mercantis. Vida depende de relações de submissão à burguesia, educação utensiliária das escolas às universidades, informação a partir de meios de comunicação de massa concentradores e reprodutores da ideologia capitalista. Valores e sociabilidade advindos de religiões de caráter altamente conservador. Em todas as sociedades capitalistas periféricas, à exceção de raríssimos casos, exatamente por serem periféricas e submetidas às estratégias concorrenciais gerais, suas frações burguesas têm estratégias falhas e ineficazes de reprodução em contraposição às burguesias centrais. A forma mercantil, em sua dinâmica de valorização do valor, e a forma política estatal, em países periféricos, portam variados graus de insuficiência. Em todas as sociedades capitalistas do mundo,
por serem erigidas a partir... Perdi. Uma garantia de valoração do valor, né? Em todas as sociedades capitalistas do mundo, por serem erigidas a partir da forma mercantil e da acumulação, os ricos, os pobres, são de direita. Os ricos e os pobres são de direita. Obviamente, a subjetividade no capitalismo é capitalista. Os governos do Partido dos Trabalhadores, tendo renunciado a pretensões mais amplas de mudança social, acabaram por ocupar, sem que o quisessem de início, uma mesma faixa política que, no século XX, em que pese suas muitas diferenças, foi a de Vargas, JK e Jango. As administrações divergentes, ditas desenvolvimentistas, progressistas ou de esquerda, sem que esses termos façam, em si, grande sentido, do capitalismo brasileiro. Mas por aí se localizarem também... Não, mas por aí se localizarem, também aí se dá sua fraqueza. Despreocupando-se com os padrões reiterados de ação política no país, historicamente consolidados, viram surgir sob seus pés um novo golpe a rearticular forças que, também ao tempo do varguismo e de 1964, tiveram um só lado e uma grande estratégia político-ideológica. Dos jornais reacionários do século XX, aqueles do século XXI, das rádios da época às televisões e à internet hoje, dos púlpitos católicos de antanho aos evangélicos de agora, de jovens anticomunistas de 1964 aos jovens liberais de 2016, a plataforma é a mesma, e em muitos casos com os mesmos atores. Também a ação sempre declarada como inação dos Estados Unidos da América é a mesma. O PT fracassa em termos materiais ao se reposicionar politicamente sob bases de ampliação de consumo nacionalistas e desenvolvimentistas, de centro-esquerda, e então, por não operar uma mudança social suficiente para bancar sua própria aposta odierna. É idealismo cobrar o PT por não ser de esquerda o suficiente, segundo as melhores métricas. A cobrança mais aguda é outra, por não ser simplesmente o que se propôs a ser. A história do PT no governo é a história do capitalismo brasileiro. Uma leitura materialista não cobra X por não ser Y, sendo que é. Então a cobrança é tão apenas por não ser capaz de se fazer cumprir. Aí, gente. Bom. Se alguém quiser comentar. Acho que ainda aprofunda mais ainda o que a Giovana estava falando, né? Sobre a questão do que o PT simboliza, né? Eu achei, assim, vou falar só um pouquinho, que eu achei legal a parte que ele coloca de que não adianta, assim, que eu acho que também tem muito a ver com o que está acontecendo hoje, né? Tem uma esquerda, que é a esquerda, sei lá, que se opõe ao PT, que fala que o PT não cumpriu o que ele tinha que cumprir, né? Que ele não é radical o suficiente, que ele não é revolucionário o suficiente. E aí a outra parte, que eu acho que é a parte que se identifica mais com o PT, é a parte que fica colocando... Como que ele coloca aqui? Eu achei tão interessante a parte que ele colocou isso. Falando da questão da burguesia nacional, né? Que a burguesia nacional tinha que ser mais desenvolvida, né? Que acho que tem a ver com essa coisa do desenvolvimentismo, né? Do nacionalismo, enfim. Mas que até, acho que na outra parte que a gente leu antes, ele também chegou a falar, né? Que isso não adianta, né? A burguesia ser mais... não ser atrasada como a nossa, porque, no fim, se fosse uma burguesia mais nacional, ela iria explorar do mesmo jeito também, né? Então, que a saída também não é essa, assim, né? Enfim. Comentem, pessoas. Carol, isso que você falou agora me fez lembrar do que ele fala no começo, lá na introdução, que a gente estava vendo, e acho que agora ele retoma isso também no começo desse capítulo, que era a questão de como essas estruturas também influenciam nas nossas subjetividades, na nossa maneira de pensar e de se organizar, né? Tipo, de ver possibilidades mesmo. E nesse sentido, eu acho que também influencia o que a gente poderia falar que seriam essas subjetividades nacionais, né? Então, o que a gente quer para o nosso país, assim, no sentido de que, às vezes, o que a gente quer muito é ser os Estados
no quintal deles. Então, eu acho que, nesse sentido também, tinha muito o que a gente concebe como possibilidade de um projeto político que seria bom para o nosso país. Então, a gente pensa que esse desenvolvimentismo, desde que seja nacional, já seria muito bom e seria a solução, né? Sendo que nem você falou, na verdade, só seria um desenvolvimentismo nacional e criaria do mesmo modo uma burguesia que busca o lucro e que quer explorar o próprio povo, né? Então, não sei, lembrei muito disso, dessa questão do capitalismo também cercear muitas nossas perspectivas, né? De como que a gente poderia se organizar de outras maneiras e enxergar outras realidades, assim. Total. É isso, né? A gente fica só dentro do menos pior, assim, né? Mas sempre dentro da lógica capitalista, né? Não consegue sair e ter novos horizontes mesmo, né? Novas perspectivas, enfim. É a frase do Mark Fisher, né? Mais fácil imaginar, do livro, né? Mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. A gente está bem pobre, assim, de imaginação política. Pessoas, vamos, conversem. Aí eu não sei, também, assim, se a gente, eu acho que seria legal a gente debater um pouquinho agora, porque tem 15 minutos e essa nova parte que vai começar agora, ela é bem grandinha. Senão a gente vai ter que parar no meio dela. Vocês acham que a gente continua lendo? Não, vamos trocar uma ideia, então. Eu acho, né? Vai lá, João. Tá. Cara, eu acho que assim, não sei, acho que é algo que a gente não conversa nem muito. Como é que fala? Acho que não vejo muito essa conversa, mesmo até entre a esquerda, assim, sabe? Que a gente tem no Brasil, que é essa esquerda que é um pouco mais governista, quer tentar resolver as coisas por meio de eleições e tal. Mas, tipo assim, como seria uma transição socialista para o Brasil, sabe? Tipo, e aí? O que rolaria, sabe? A gente vai fazer igual a China fez, ou a União Soviética fez no século passado, vai, tipo, como que a gente vai reorganizar todas as pessoas que hoje em dia vivem as vidas dela, regidas pelo capitalismo, então, tipo, todo mundo acorda e, sei lá, vai para o trabalho e vai fazer o que faz no dia, assim, porque precisa daquele dinheiro que ela vai ganhar de salário para se manter, para manter a família e tudo mais. E, tipo, como que a gente faria isso? Tipo, como que a gente faria essa mudança, tipo, de lógica, assim mesmo, da população, de, tipo, e aí, cara, vamos então parar de pensar em sair de casa só para ganhar o pão de cada dia, sobreviver, e vamos pensar em se organizar coletivamente para a gente, sei lá, às vezes ter que fazer algumas transições e tarefas muito desagradáveis, porque uma transição socialista num país como o Brasil, assim, periférico, vai vir acompanhada de sanções, de bloqueios, de um monte de coisa que vai atrapalhar até mesmo é, o desenvolvimento do país como um todo, assim, tipo, pô, e aí, se o Brasil realmente consegue ter uma transição para o socialismo, e aí a gente não consegue importar fertilizante, igual tem esse risco agora com a guerra da Rússia e a Ucrânia, né? Que a gente vai fazer para produzir o que a gente produz no país hoje em dia e conseguir alimentar o povo brasileiro sem tendo um bloqueio externo desses. Eu acho que, sei lá, eu acho que às vezes é um pouco viagem, tipo, trocar umas ideias assim, de tentar imaginar, tipo, cenários possíveis para uma transição socialista, mas acho que é justamente isso que a Giovana estava falando, assim. Tipo, são esse tipo de ideias e, tipo, especulação e viagens que a gente, na vida que a gente leva, capitalista não tem, né? Tipo assim, mesmo, sei lá, conversando sobre possibilidades irreais, quando as pessoas falam no dia a dia delas, é algo que sempre vai muito pro lado do individualismo, sei lá, pô, meu sonho é ganhar na Mega Sena, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer tal e tal coisa, vou construir um orfanato, vou ajudar, tipo,
população de rua, mas é algo que o nosso imaginário não tá populado ainda por esse tipo de discussão, né? De, tipo, tentar encontrar um caminho, tipo, acho que mais, tipo, baseado nessas contradições do capitalismo brasileiro, sabendo, tipo, das possibilidades que podem, inclusive das dificuldades que podem rolar nesse caminho, né, de transição para o socialismo. É total isso, né? Eu às vezes dou uma viajada nisso daí também. Mas aí eu acho que onde eu sempre emperro assim, tem muito a ver com o que você colocou, que é a questão internacionalista, né? Que não tem muito como desenvolver. Eu não consigo ver assim muita saída para a gente conseguir desenvolver uma nova sociedade, uma transformação social que passe por um país só, né? Não sei o que eu estava vendo esses dias, que alguém falou, que agora eu não estou lembrando, né? Ou assisto um monte de coisa, da questão de que, por exemplo, a América Latina toda, se a América Latina toda pelo menos virasse socialista, aí já era uma força, né, maior, mas num só país realmente eu acho complicado. E o programa de transição, assim, que tem a ver com isso que você está falando também, eu acho que total a gente tinha que estar debatendo mais isso, sabe? E aí pensando até na questão eleitoral, né? Tipo, eu acho que falta um candidato de esquerda revolucionário que coloque alternativas mesmo, porque mesmo assim, pelo menos eu acho, o que eu tenho visto assim no debate eleitoral dos pré-candidatos, né? Mesmo os mais à esquerda, que sei lá, Sofia Manzano, o Léo, ainda fica muito debate dentro do capitalismo, né? O debate que eles fazem. Não sei se é muita viagem, mas eu acho que talvez seria interessante mesmo colocar uma coisa muito mais para além, assim, da gente pensar, não sei, até o básico, por exemplo, redução de hora de trabalho, é uma coisa que a gente poderia estar pautando, né? Tipo, nem isso, que ainda é dentro do capitalismo, mas também não se pauta. Eu nem sei, assim, fico muito, assim, sem saber direito também o que pensar. E eu acho que a gente está carecendo mesmo de imaginário político, assim, de quebra. Aí também outra pessoa que eu ouvi falando sobre isso esses dias foi a Thaís Leite. Eu acho que foi numa live com o Morcego, não lembro agora. Que ela falou dessa questão da gente. Que também é uma outra coisa que eu acho um pouco complicada. Sei lá, a gente criar coletivamente e construindo espaços. Eu até acho interessante, mas ao mesmo tempo eu acho que também não sei se funciona assim no combate ao capitalismo e tal. A gente sair mesmo da lógica capitalista e tipo ir criando, não sei se seriam cooperativas ou e ampliando o senso de comunidade mesmo assim. E aí a gente ir conseguindo quebrar a lógica do capitalismo, mas por meio de formações comunitárias. Por exemplo, falando isso porque aí tem a ver também com o vídeo até que eu mandei no nosso grupo lá, mais ativo aqui de Ribeirão, que é do jornal antijurídico, que principalmente no final, ele está fazendo uma crítica toda ao trabalho, né? E aí, ao final, depois eu até posso mandar no grupo esse vídeo, no grupo do grupo de estudo. Ele fala ao final que a gente ir doando mais tempo nosso, não para o capitalismo, mas para as coisas sociais, assim, para as coisas, por exemplo, não sei, hoje eu vou cuidar de crianças, hoje eu vou fazer uma comida para os amigos, hoje, sabe, assim, voltar à lógica do seu tempo para coisas que não estão voltadas à sua vida individual. Eu acho que, assim, eu achei bem interessante isso, mas às vezes eu acho um pouco difícil na prática no sentido... É que a lógica do capitalismo, enfim, da subjetividade, da forma como a gente é formado, né? Você não vai deixar de trabalhar porque você precisa do trabalho para o seu sustento. Mas às vezes você trabalhar não pensando na sua vida individual no sentido assim, eu vou trabalhar para guardar dinheiro porque eu tenho que comprar uma casa. Não que essas coisas não sejam importantes, mas de você também abrir espaço no seu imaginário para incluir a longo prazo, assim, uma perspectiva mais comunitária. Eu acho que é uma coisa assim, né? Pelo menos que eu tinha entendido, tanto do vídeo quanto da Thaís falando, assim, para essa lógica mais comunitária, assim, da coisa virar mesmo algo que faz parte da nossa subjetividade, assim, da gente começar a se repensar mesmo, assim,
Porque a gente vive uma lógica individualista, enfim, a gente Vamos dar um ali, close. a gente Trava até na doa, pose. Essa daqui é a Pepincha. Mas aí a gente volta a funcionar na vida apenas reproduzindo a lógica capitalista. Acho que é uma coisa assim que eu tô querendo dizer. Não sei se foi claro, mas as minhas viagens vêm um pouco por aí, assim. E eu achei interessante essas duas. Depois eu mando lá no grupo, tanto da Thaís quanto essa do Jornal Antijurídico, que foi legal. Digam, gente, conversem. Temos 6 minutos ainda. Desabafem. Viagem na maionese igual a gente. Não, Carol, eu gostei muito, assim, disso que você falou e fiquei pensando muito no sentido também de que, por exemplo, assim como o Alisson, ele sempre coloca que o direito é uma forma, né, uma ferramenta também da manutenção do capitalismo, a escola também, né, é um lugar que tomou muito essa forma, é uma instituição para manutenção do capitalismo, assim, e é justamente num processo muito importante, tanto de você ter uma mão de obra técnica o suficiente para realizar e desenvolver o capitalismo, né, então, tipo, tecnologia, fábrica, né, agora não mais tanto, mas agora a gente está mais nesse ambiente da tecnologia, e quanto das subjetividades, né? Que é um lugar que foi completamente configurado desde a forma dele até a relação entre professor e diretor, entre diretor e Estado, entre professor e aluno, e ela é toda permeada pelos funcionamentos de uma empresa, né? Quando não de uma prisão, que é basicamente os dois lugares que o capitalismo dá para você, né? Então, ou você vai para a prisão ou você vai para uma empresa, e né, que justamente a prisão seria esse lugar que fugiria ao mercado de trabalho, mas muito nesse sentido de que é um lugar também que cria a gente totalmente para o individualismo. Né? Eu vejo isso demais, assim, vi isso demais, né, nas escolas e tal, quando estava fazendo estágio e agora também. Mas, e é muito difícil você subverter essa lógica individualista também, tentar colocar ações mais coletivas nesse ambiente escolar também, né? Eu acho que essa é uma discussão muito importante também, né? A discussão da educação e como essa educação popular, né? Por exemplo, que tem a escolinha da Cafu, ou como esses ambientes populares que a gente tem, que não são especificamente institucionais, né? Então, não são centros religiosos, não são escolas, como que eles conseguem, né? Acabam tendo esse papel justamente de subverter esses pontos que lugares que são institucionalizados não permitem. Nossa, total. Sim, acho que todo lugar que for institucionalizado vai rolar isso, né? Até compartilhando aí, na terapia dessa semana eu fui falar disso um pouco, que eu sou funcionária pública, né? E o Estado, tipo, ele tá muito na lógica neoliberal, assim, também. A gente tem meta, a gente tem quase que um compliance, né? Tipo, então é tudo dentro dessa lógica, assim. Então, essa liberdade, mesmo sendo funcionário público, que, assim, ela também acaba sendo algo algo para a lógica capitalista. A escola, a mesma coisa. E aí você falou da questão da escolinha da Cafu, por exemplo. Para quem ainda não sabe, né? A gente tem aqui em Ribeirão, a gente atua numa comunidade, e aí a moradora, durante a pandemia, fez uma escolinha. E aí a escolinha continua lá, a escolinha do quintal dela. E só que aí uma coisa que acho que assim claro, né? É a questão da ideologia do capitalismo, enfim, nessa lógica de massa que a gente está inserido, enfim, da reprodução das coisas, ela tem um pouco a moradora em si, assim, ela tenta implementar, que eu acho que é óbvio, né? É o que ela tem aí de referência, né? A lógica escolar. Então, ainda ela também tem isso, assim. Então, é todo um trabalho também que acho que passa por nós do centro que estamos lá também, assim. A gente já refletiu algumas coisas em reunião de como inserir algo diferente, né? De como trazer a reflexão, assim, sem também ofender, né? Quem está, assim... Porque, enfim, está fazendo melhor ali, mas acaba um pouco... O que tem de diferente é que está fora da instituição, né? E que é uma coisa que ela está fazendo, como eu vou dizer? Ela não está fazendo para ganhar nada, né? Tem a ver com o que fala lá no jornal antijurídico, assim, né? Da doação do tempo para construções que não necessariamente estão dentro da lógica capitalista, né? Mesmo que às vezes, apesar da reprodução do discurso, precisa estudar para trabalhar, né? Que também é outra coisa que ainda
ecoa ali, né, naquele ambiente. Mas acho que tudo isso é uma construção aí e é interessante a gente estar fazendo essas reflexões. Comentem, pessoas. Ou a gente já vai encerrando. Mais alguém? Vou tirar da tela. Compartilhamento. É isso, gente? Bora, gente. Animem-se. Tá difícil animar com esse frio. É. Anime-se para entrar debaixo do edredom se a gente já não tiver, né? Ai, ai. Eu vou fazer um print, vou contar aqui e eu faço, tá bom? Fechou. Ó, 3, 2, 1. Acho que deu. Beleza, gente? Vou jogar lá no grupo os vídeos que eu falei. E aí, qualquer coisa, a gente continua conversando por lá. E é isso. Bom fim de semana aí. Curtam os friozinhos, né? Ou não. Beijo, gente. Boa noite. Beijo. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.